Qual é o maior sinal de que alguém poderoso está com medo? Não é a fuga. Não é o isolamento. É o discurso excessivo. É quando uma autoridade sente a necessidade de repetir o tempo inteiro que está calma, que está serena, que nada mudou. Porque quem está realmente no controle não precisa provar isso a ninguém. Quem tem confiança não precisa gritar confiança. E foi exatamente isso que vimos no ministro Gilmar Mendes. Ele apareceu de repente para dizer ao público que as sanções anunciadas pelos Estados Unidos não afetam o Brasil, não afetam o Supremo, não mudam nada. Mas o problema é que quando alguém gasta tanta energia para negar o óbvio, é porque lá dentro a tempestade já é incontrolável. Essa fala de Gilmar, que parecia um gesto de bravata, na verdade foi, para mim, um grito de desespero. A confissão de quem sente o chão se desfazendo debaixo dos pés. Porque ao mesmo tempo em que ele falava em tranquilidade pública, nos bastidores a pressão era insuportável. Fontes próximas a Brasília revelaram, em conversas com jornalistas, que o Teatro da Resistência escondia lágrimas. Sim, lágrimas. Segundo relatos divulgados por Paulo Figueiredo, um dos ministros que se acham intocáveis deixou escapar o pânico. O mais incrível, o choro, a confissão silenciosa, seria exatamente dele. Gilmar Mendes. Agora eu sei. Parece cena de filme. Um dos homens mais poderosos da República, alguém temido, um dos decanos do Supremo Tribunal Federal, recolhido em lágrimas diante da pressão. Mas essa é a realidade que começa a emergir. Porque o que Donald Trump e seus aliados anunciaram não foi apenas um incômodo passageiro. Foi a abertura de uma campanha organizada, forte, frontal, contra a narrativa que eles tentam impor aqui dentro. E não estamos falando de figuras secundárias. O secretário de Estado, Marco Rubio, foi cristalino. Haverá resposta à perseguição política. Não era uma ameaça velada. Era um ultimato. O vice-secretário Christopher Landau foi ainda mais duro, afirmando que Moraes está destruindo o Estado de Direito e empurrando as relações Brasil-EUA para o abismo mais sombrio em 2 séculos. Maria Elvira Salazar, deputada que combate ditaduras na América Latina, declarou que a condenação do ex-presidente Bolsonaro foi fraudulenta, vingança política disfarçada de justiça. O deputado Rick McCormick chamou o Supremo de painel manipulado e prometeu punições severas. E Jason Miller, conselheiro direto de Donald Trump, resumiu o espírito do governo. Os juízes fraudulentos serão lembrados todos os dias da vida deles pelas ações antidemocráticas que tomaram. Isso não é um debate acadêmico. Não é uma guerra de ego no Twitter. É um recado atravessando oceanos, da Casa Branca para Brasília. É como um martelo batendo. Nós os enxergamos, nós os identificamos, nós responderemos. Quer você ame ou odeie Trump, é impossível ignorar que esse é o maior recado político que esses magistrados já receberam fora de nossas fronteiras. E é aqui que a pose de Gilmar perde totalmente a força. Porque quando ele vem a público dizer que nada disso importa, que nada muda, sua insistência é a confissão de que, sim, muda tudo. Que eles sentem o golpe. Eu quero que você imagine essa cena. Ministros antes reverenciados, intocáveis, de toga e caneta em punho, de repente olhando no espelho e entendendo que não controlam mais o fluxo. Que o mundo está assistindo. Que cada decisão deles agora ressoa além mar. Como não tremer? Como não chorar? E se você consegue enxergar a gravidade disso, aproveita agora e já deixa o seu like. Porque mais gente precisa compreender que o jogo mudou. A verdade é que esses sinais nunca aparecem por acaso. O que Gilmar tentou foi construir a impressão de normalidade. Mas aquilo que vaza dos bastidores destrói a narrativa de força. Aquele teatro montado para dizer que o STF segue firme e inabalável não se sustenta quando fontes internacionais mostram que ministros choram de medo das sanções que estão vindo. E sim, sanções. Não só palavras. Porque o que foi prometido vai muito além de discursos indignados. Se falava até ontem em notas de repúdio. Agora se fala em punições concretas. Aplicação da Lei Magnitsky, congelamento de bens, bloqueio de vistos, isolamento diplomático.
Medidas que não precisam da aprovação do Brasil, porque partem da maior potência econômica e diplomática do planeta. E cada passo desse transforma a vida de quem está na lista numa verdadeira prisão. É aqui que eu te pergunto: se tudo isso fosse irrelevante, como Gilmar disse, por que chorar nos bastidores? E o mais curioso é que as reações no Congresso americano têm sido altamente coordenadas. Não se trata mais de uma ala isolada. Deputados, senadores, conselheiros do presidente, o executivo e o legislativo do Silaesbua falam em uníssono sobre a perseguição no Brasil. Para Brasília, isso não é apenas um incômodo, é um terremoto. Um ministro pode até acenar grandeza diante do público, mas quando fecha a porta de seu gabinete, a máscara já não resiste. E aqui entra a ironia. Enquanto Gilmar Mendes tenta posicionar-se como o ancião da corte, sábio, firme, sua emoção exposta mostra exatamente o oposto. Mostra um homem acuado, impotente diante de uma força que não consegue controlar. Talvez a imagem mais simbólica de toda essa crise seja essa. O ministro que acreditava ostentar poder absoluto, finalmente ouvido em choro abafado, sem saída. E se você concorda que essa imagem desmascara a farsa de poder absoluto, comenta aí embaixo a palavra medo. Eu vou saber que você chegou até aqui e entendeu a essência do que está acontecendo. Porque o medo sim tomou conta. O Supremo acreditou que poderia agir sem nenhuma consequência internacional. Que poderia impor ao Brasil verdades fabricadas sem ser contestado lá fora. Mas o erro foi justamente subestimar o efeito global dessas decisões. Quando um tribunal decide usar a toga como arma política, o mundo observa. Quando a caneta se transforma em instrumento para perseguir opositores, as potências se mobilizam. E agora tem nome, sobrenome e endereço dos responsáveis. A cada declaração que ecoa de Washington, mais clara fica a realidade. Já não é mais uma tempestade retórica. É o prenúncio de uma sequência de medidas práticas. Um pacote de humilhações que torna os vistos, os acessos, às vezes até as férias luxuosas desses ministros em vulnerabilidade. As mordomias internacionais estão com os dias contados. O pânico não vem apenas pelo discurso, vem pelo bolso, pelo prestígio, pela perda de uma blindagem global construída durante décadas. Esse teatro todo que Gilmar tentou montar ao dizer que nada disso importa, é a expressão mais pura da falsidade. Não importa o quanto ele repita, os fatos já escaparam. O desespero tomou forma. E é por isso que o cenário de bastidores foi revelado. Choro de ministro. Algo impensável até pouco tempo. Um verdadeiro divisor de águas na percepção pública. Se você enxerga que esse é um momento histórico em que as máscaras estão caindo, compartilha agora esse vídeo. Ele precisa chegar ao máximo de brasileiros que ainda não perceberam que a farsa acabou.